Simplificando com a LMR. O INSS complica e nós aqui da LMR descomplicamos a sua vida. Hoje aqui no canal a gente vai trazer para vocês como o grau de deficiência impacta na aposentadoria. E impacta mesmo, né? Atualmente, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem sim algumas regras que são atreladas ao grau de deficiência. E essas regras, gente, elas estão ali relacionadas, inclusive, ao tempo de contribuição. Então, por exemplo, dependendo do seu grau de deficiência, você vai se aposentar mais cedo ou mais tarde. Então, no caso do homem, o homem que tem uma deficiência grave, ele vai se aposentar com 25 anos de contribuição. E a mulher com uma deficiência grave com 20 anos de contribuição. Os graus de deficiência são leve, moderada e grave, né, doutora? Isso. Então, por exemplo, na moderada, o homem ele se aposenta com 29 anos de contribuição e a mulher com 24 anos. E na leve, o homem se aposenta com 33 anos de contribuição e a mulher com 28 anos. Então, veja como realmente impacta o grau da deficiência com o tempo de contribuição. Você pode se aposentar antes ou ter que esperar um pouquinho mais. E essa classificação da deficiência, quem faz é o perito do INSS. Então, quando vai pedir a aposentadoria, nesse momento já se junta um laudo com o CID da deficiência e aí o perito do INSS vai agendar uma perícia, ele não vai fazer só a perícia na documentação, ele vai agendar uma perícia e aí nesse momento é que ele vai analisar e vai classificar se é leve, moderada ou grave. E é muito importante também esclarecer, gente, que a pessoa que vai até a Previdência para pedir uma aposentadoria para o deficiente, ela vai passar por uma avaliação médica e também uma avaliação funcional no INSS. Então, o que significa essa avaliação funcional? Você passa por uma equipe, uma junta médica, assistente social e vai ser avaliado através de uma pontuação ali. Se você está apto, por exemplo, se você consegue se locomover sozinho, quais as suas dificuldades de fazer essa locomoção, alimentar sozinho, e inclusive a questão de movimento, se, por exemplo, a sua deficiência for em razão de física, né, em razão de movimento, uma limitação ali. Então, essa avaliação funcional, ela possibilita, inclusive, traçar uma pontuação para trazer aonde você está inserido na sociedade em termos de dificuldade. Então eu tenho uma deficiência física. Então, como essa deficiência física impacta para que você viva em sociedade? Se você tem dificuldade para se locomover. Então, essa avaliação funcional que o INSS faz, ele também classifica através de uma pontuação e traz essas diretrizes para a gente conseguir avaliar se você tem ou não direito ao benefício. Então, veja, não é vocês que falam, eu tenho uma deficiência grave. Não, como a doutora acabou de explicar aqui, é feita uma análise minuciosa e quem faz esse enquadramento é o perito ou do INSS ou, no caso, um exemplo, se o INSS enquadrou a sua deficiência como leve, mas o teu médico que te acompanha falou, não, essa deficiência é uma deficiência moderada, te limita muito mais. Então, é possível, nesse caso, entrar judicialmente e aí vai ser nomeado um perito judicial para poder analisar essa deficiência, se vai realmente enquadrar na moderada, né, ou se é leve mesmo. Então, sempre tem a avaliação de um perito médico para poder analisar o grau dessa deficiência. É importante lembrar vocês que a aposentadoria ao deficiente foi a única aposentadoria que não teve nenhuma mudança com a reforma previdenciária. É uma aposentadoria muito vantajosa, tem aí o tempo de contribuição é reduzido. Você pode aproveitar, inclusive, também o auxílio-doença para fazer a soma desses benefícios. Caso você tenha alguma limitação leve e tenha laudo, é possível já incluir isso para poder fazer uma análise, né? De repente, se você tem aí um auxílio-acidente que te limitou aí para atividade, então é possível você fazer uma análise se você pode requerer uma aposentadoria ao portador de deficiência na modalidade leve. Então, é importante porque esse benefício, ele não teve a reforma, ele não sofreu nenhuma alteração e é muito vantajoso, né, doutora? Sim, e além da aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência, a gente também tem a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, no qual o homem precisa completar 60 anos de idade, a mulher 55 e preencher 15 anos de contribuição na condição de deficiente.
Então, nessa modalidade da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, independe do grau. Então, basta você cumprir esses requisitos cumulativos da idade e os 15 anos de tempo de contribuição na deficiência que você consegue aí obter esse benefício. Voltando um pouquinho com relação a essa avaliação funcional, gente, o INSS ele classifica através de um sistema de pontuação. Então, por exemplo, já recebi casos aqui no escritório que o cliente ele foi considerado deficiente, mas na avaliação funcional do INSS ele não atingiu a pontuação que era necessária para conseguir o benefício. Então, veja que essa avaliação funcional hoje ela tem sido muito importante porque ela vai trazer justamente perante a sociedade como a sua deficiência ela está ali descrita, como que ela impacta e limita você também. Então, essa avaliação médica é feita em conjunto com a avaliação funcional pelo INSS. E uma informação importante também é que a aposentadoria ao portador de deficiência, ela não tem a incidência do fator previdenciário. Então, a média aritmética do salário de contribuição vai ser paga o que der, é o valor cheio, sem nenhuma redução. Então, ela é ainda a mais vantajosa das aposentadorias, né, doutora? Sim, é importante a gente também esclarecer, muitas pessoas confundem a aposentadoria por invalidez com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Gente, na aposentadoria da pessoa com deficiência, o requisito ele é diferente. Você pode, inclusive, receber uma aposentadoria dessa e ir para o mercado de trabalho exercendo alguma atividade profissional, com registro em carteira. Não há um impedimento nesse sentido, tá? Não é uma aposentadoria por invalidez permanente, pelo contrário, você tem uma redução em razão da sua deficiência, seja da sua capacidade física, intelectual, mental, e essa redução ainda possibilita você exercer alguma outra atividade profissional, então você pode exercer e aposentar em razão disso, tá? Então é um benefício que ele é muito diferente de uma aposentadoria por invalidez. Então não se esqueçam disso aí e avaliem se você tem uma deficiência, se tem alguma coisa que reduz aí a sua capacidade laborativa, limita você e tudo mais. Talvez o mais adequado seria você se enquadrar na aposentadoria ao deficiente do que propriamente você focar numa aposentadoria por invalidez, tá? Então, hoje em dia, como é uma espécie de benefício nova, né, relativamente nova aí no INSS, a gente traz ela aqui como uma opção para se avaliar. E é importante também, até se você está no momento de se aposentar, vai pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Fazer essa análise. Vocês têm alguma limitação que não tem laudo, né? Vocês têm uma limitação ao trabalho, né? Tem algum agravamento aí que vocês não têm laudo. Então, vão buscar isso, né? Essa documentação aí, para que vocês possam, então, se beneficiar dessa aposentadoria que não teve aí nenhuma mudança na reforma, né, doutora? Sim. E para receber a aposentadoria, seja por tempo ou por idade da pessoa com deficiência, você precisa cumprir o tempo mínimo de contribuição. Então, ainda assim, é uma aposentadoria que se exige essa contribuição com o INSS e, sim, você vai ter uma redução desse tempo de acordo com o grau aí da deficiência, tá bom? Pessoal, mas é um benefício que talvez poucas pessoas tenham ouvido falar. Então, tudo que a gente está trazendo aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então, encaminhe esse vídeo para quem precisa, porque você pode ajudar alguém. O INSS complica e a gente simplifica.